Olá, bem-vindo de volta ao nosso canal Agro, Gestão e Pessoas. Hoje falaremos com vocês sobre as agroorganizações. Quem são, o que fazem, a sua possibilidade de ajudar no desenvolvimento, principalmente da gestão. Então fique conosco até o final desse vídeo e nós trataremos desse assunto. Hoje se fala do agro, no mundo todo se fala do agro, especialmente o Brasil se fala muito do agro. Então se fala hoje do agronegócio, com foco mais voltado para as transações comerciais, para a agricultura empresarial, embora o agro também ele está ligado à agricultura familiar. Se fala da agroecologia, mais ligada à sustentabilidade, às questões ambientais. Se fala do agritech, né, com as inovações, com a era digital que está aí. Então se associa esses dois termos. Se fala de agronotícias, agrogestão, agrocanais, e nós vamos estar falando sobre agroorganizações. Vamos juntar então esse prefixo agro mais organizações, que significa dizer que estaremos falando sobre agro mais pessoas, porque organizações é um conjunto de pessoas. Olá, eu sou Edson Fontes, engenheiro agrônomo, autor do livro Construindo a Gestão nas Agroorganizações, e criamos aqui no YouTube esse canal com o título de Agro e Gestão e Pessoas. E a proposta é exatamente fazer a conexão entre esses três grandes setores, utilizando sempre o nosso livro como fio condutor. Então, venha comigo para o nosso computador e que nós vamos passar agora uma série de informações sobre esse termo que nós criamos com o intuito de cumprir uma série de funções. Vamos? Pois bem, dentro da nossa proposta de fazer uma conexão entre o agro, a gestão e as pessoas, o termo agroorganização, ele se presta a uma conexão muito forte, de uma forma muito direta. Então, nós podemos dizer que existe uma conexão perfeita entre o agro e as pessoas. Por quê? Porque agro mais organizações é igual a agro mais pessoas. Uma vez que organização é um conjunto de pessoas que se relacionam com um propósito comum. Então, eu já estou ligando diretamente agro mais pessoas, que é, né? Então, fazendo uma ampliando o conceito de organizações para o conceito de agroorganizações, nós podemos dizer o seguinte, né? A gente mantém a base do conceito e amplia para a agroorganização. Então, podemos dizer que é um conjunto de pessoas que se relacionam com propósito e determinação para produzir, processar ou apoiar quem produz ou processa produtos agropecuários. Então, a gente sai de uma definição de que a organização é um conjunto de pessoas que se relacionam com um propósito comum e a gente acrescenta algumas características para aproximar essa organização da agroorganização, que é aquela organização que trabalha especificamente com agro, com o setor agropecuário. O que essa agroorganização pode fazer? Qual a importância disso? Às vezes a gente faz um conceito, né, elabora um conceito, e pode-se imaginar que isso tem apenas um caráter teórico, que isso é apenas para fazer jogo de palavras, mas isso é muito mais do que a gente possa imaginar que seja apenas jogo de palavras. Porque quando você introduz um conceito e as pessoas começam a entender esse conceito, começa a ver a sua aplicabilidade prática. Então sai do campo conceitual e teórico para ir direto para a prática. Então, se eu estou falando de agro mais pessoas, né,
A primeira coisa que eu estou fazendo é estar valorizando as pessoas. O seguinte, há agroorganizações onde as pessoas importam. Então, valorizar as pessoas é o primeiro ponto importante. Quando eu tenho, por exemplo, o agronegócio, valorizo o negócio, a agroecologia, valoriza a ecologia. Tudo é extremamente importante. Agora, valorizar as pessoas tem que ser muito mais importante que todos os outros. E aí, nos leva, né, a gente fazer algumas analogias, como, por exemplo, ter uma narrativa de inclusão. Nós vamos ver isso no nosso próximo vídeo, que o setor agropecuário, apesar de toda a sua grandeza hoje, né, nós temos muita gente que está fora do processo, por falta de gestão, por falta de tecnologia, por falta de inclusão digital. Então, a gente precisa de buscar formas de fazer a inclusão do maior número de organizações. Então, quando eu estou puxando essa discussão para as pessoas, eu estou facilitando a gente criar narrativa de inclusão. Outra coisa de extrema importância é trazer o protagonismo do setor agropecuário para as agroorganizações. Nós vimos o quê? Que elas produzem e processam, ou então apoiam quem faz. Então, se tudo que acontece no setor agropecuário basicamente é feito pelas agroorganizações, nada mais justo do que elas serem as protagonistas. Né? Uma outra questão que esse termo também nos ajuda é buscar harmonizar o meio. Né? Hoje existe aí um debate, às vezes até carregado político, ideológico. Então, quando eu trago o termo agroorganização, inclusive na pirâmide que nós trabalhamos com ela, nós colocamos ela no lugar de destaque, porque ela pode ser uma terceira alternativa entre o agronegócio e a agroecologia. E, com isso, ela nos ajuda o quê? A reduzir as polarizações tão frequentes, lamentavelmente, na nossa sociedade atualmente. Né? E quem poderia fazer parte dessas agroorganizações? Nós estamos chamando as principais organizações que têm o seu poder de decisão, têm a sua gestão a nível local ou a nível regional, para que façam parte desse setor. Então, são elas, por exemplo, a Secretaria Municipal de Agropecuária, as cooperativas dos produtores rurais, o Sindicato dos Produtores Rurais, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a Associação dos Produtores Rurais, as agroindústrias familiar, a empresa rural patronal e a empresa rural familiar. Então, nós temos outras organizações, nós temos o pessoal da extensão, do ensino, da pesquisa, pessoal do Sistema S, tem várias outras organizações que apoiam o setor agropecuário. Mas nós estamos trazendo para colocar debaixo desse grande guarda-chuva chamado agroorganizações, ou conjunto agroorganizacional, aquelas organizações que têm o seu foco nos municípios, na região, e que ela tem o seu poder de decisão ali. Né? Às vezes algumas, com as cooperativas maiores, extrapolam um pouco o município, muitas delas são regionais, às vezes até estaduais, mas a grande maioria dessas organizações, elas têm todo o seu poder de decisão centrado nos municípios de região. É esse o nosso principal foco. Deixamos aí essa mensagem em relação às agroorganizações, né? Pedimos a vocês, né, que nos siga no canal, que deixe aí o seu like, né? Eu gostaria que vocês pudessem curtir, comentar, compartilhar, ou mesmo salvar as nossas informações. Peço que nos ajude a fortalecer o canal, para estarmos aqui, inclusive, trazendo mais informação, né? Termos mais motivação, e também para que o próprio YouTube entregue o nosso conteúdo de uma forma mais efetiva. Né? Então, também pedimos que adquira o nosso livro, tudo isso que nós estamos dizendo, ele está lá, com muito mais detalhe. Né? Então, é essa nosso pedido. Nosso muito obrigado